Olá, irmão. Com satisfação iniciamos mais um dos nossos programas. Esse programa visa trazer integração dos membros da Getsemane e também da comunidade que está em torno dela. Você é bem-vindo a mais um Conexão Getsemane. Com o tema política, damos início a um dos assuntos mais polêmicos na atualidade, principalmente no nosso país. Política, um tema tão importante para a sociedade cristã e também para a sociedade que está em torno de nós evangélicos. Para esse tema, temos a honra de receber como convidado um dos nossos representantes como deputado estadual, como advogado, também como pastor e principalmente como pastor, Léo Portela. Seja bem-vindo, Léo Portela. Obrigado, Elbert. Como vai as Tudo coisas? bom, é um prazer estar aqui com você, que nos assiste pelas ondas da TV Jet, canal da Palavra, para falar um pouco dessa realidade política do nosso país, daqueles que têm esse chamado ministerial, daqueles que carregam o fardo do ministério político, que não é fácil, o Ministério de Cidadania, que mexe com a transformação da sociedade, que é um dos papéis da igreja. Transformar a sociedade. Exatamente. Essa é uma missão da igreja. E é uma missão bem complicada e complexa, né? Principalmente para você conciliar os dois temas. Sim. Léo, você é pastor, você é advogado, você é membro da nossa igreja, você já é... Me fala um pouquinho de você como profissional. Bom, eu sou advogado, também administrador de empresas, sou pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, sou mestre em Direito, escrevi sobre a função social do direito, professor universitário, pastor da Igreja Batista Getsemane, aqui na sede, onde eu auxilio o pastor Jorge Linhares. Nasci no lar evangélico, sou filho do pastor Lincoln Portela, da irmã Marilda Portela. Cresci na Igreja Batista da Floresta, na qual meu pai era pastor auxiliar também ao lado do nosso querido pastor Jorge Linhares. E de lá, onde eu passei toda grande parte da minha vida, vim para cá. Você veio para cá, tem quantos anos mais ou menos que você veio para Getsemane? Já tem 3 anos que eu estou aqui na Getsemane. Me fala aí, o que é ser político evangélico? Ser um político crente? Olha, ser um político evangélico é carregar consigo os valores que o Senhor Jesus nos ensinou. É trabalhar a política com a certeza de que a nossa missão não é político-partidária, que a nossa missão é ideológica, fundamentada na ideologia cristã. E a ideologia cristã é a ideologia da família, a ideologia do amor que o Senhor Jesus nos ensinou, é a ideologia da verdade, da coerência, da ética. E ser um cristão evangélico, ser um cristão protestante, é também protestar contra as mazelas do mundo. Isso que nós somos. O que é o protestante? O protestante é aquele que não se conforma com esse mundo. E o que não se conforma com esse mundo prova a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que proveis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O político evangélico, ele deve ser, antes de tudo, um inconformado. E como que você decidiu entrar para essa carreira? Como que foi a ideia de... Porque eu lembro que você já foi secretário. Sim, eu tenho uma militância política já antiga, desde os 18 anos. Sou presidente do Partido da República em Belo Horizonte. Venho militando nas causas sociais, principalmente em defesa da família, em defesa da vida e contra as drogas, já desde os 18 anos. Cresci em comunidade terapêutica, meu pai sempre atuou nessa área de comunidades terapêuticas. A principal dele é essa. Prevenção e combate ao uso de álcool, crack e outras drogas. Então venho militando nessa área desde os 18 anos. Passei por diversos cargos no Estado, diversos cargos no governo federal. Fui assessor da presidência da Rede Minas de Televisão, fui vice-presidente da Prodenge, que é a Companhia da Tecnologia da Informação de Minas Gerais. Fui assessor governamental da Confederação Nacional do Transporte em Brasília, onde participei de diversos conselhos junto ao governo federal, até que, por fim, fui coordenador da campanha do governador Antônio Anastasia em 2010, melhor dizendo, e em seguida ele me convidou para assumir a subsecretaria de Estado
de Casa Civil e de Relações Institucionais, onde eu fiquei durante todo o governo Anastasia e me desliguei para me candidatar a deputado estadual. Eu participei uma vez de uma palestra que você deu e você falou sobre a questão de o cidadão evangélico, o crente, o evangélico, o cristão, não querer misturar política com a igreja. Você deu uma palavra lá sobre de onde veio isso. Dá uma introdução básica dessa informação para a gente. Muita gente não sabe disso. É verdade. Isso é um tabu que foi inserido na igreja protestante, na igreja evangélica brasileira, pelos católicos. No início do século, quando chegaram os primeiros trabalhos evangélicos no Brasil, as primeiras missões evangélicas no Brasil, os católicos disseram assim: olha, vocês podem vir, mas vocês não podem construir torres mais altas que as nossas, das nossas igrejas, e vocês não podem se envolver em política. Isso é um tabu, porque o protestante, da sua gênese de alguém que não se conforma com esse mundo, sempre atuou politicamente. João Calvino, o grande homem que espalhou a reforma protestante pelo mundo, ele era o quê? Ele era vice-prefeito. Foi vice-prefeito. Pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe disso. A Revolução Industrial na Inglaterra, que trouxe aquele mote, o trabalho dignifica o homem, aquilo é um mote da Revolução Industrial na Inglaterra. Ela foi calgada em princípios políticos, protestantes. E políticos. O trabalho dignifica o homem é um mote protestante. Exatamente. E foi o mote que gerou esse desenvolvimento dos países hoje reconhecidos como países de primeiro mundo, países desenvolvidos, né? As principais potências econômicas do mundo são países protestantes, países de matriz religiosa protestante. E a grande mídia, a Igreja Católica, não quer que nós atuemos da forma que eles atuaram em seus respectivos países no Brasil. Por quê? Porque isso implica em perda de poder para eles. Por que eles não quiseram que os crentes, os evangélicos, os protestantes, que é uma coisa só, eles inclusive querem segmentar, segmentam isso não sempre, é verdade. Exatamente. Né? Eles dizem os Estados Unidos um país protestante, isso. Porque eles acham que quando eles dizem Estados Unidos é um país evangélico, eles estão fazendo propaganda dos evangélicos. Eles pensam assim, que existe essa intolerância religiosa. Os países de matriz protestante, que são os países desenvolvidos, países de primeiro mundo, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, dentre outros, têm essa visão de inconformidade com as mazelas do mundo. Então eles colocam isso como conhecimento para a sociedade, para que o homem trabalhe, para que o homem gere resultados, para que o homem mova a economia através do seu próprio trabalho, e Deus abençoa o trabalho daquela pessoa. Exatamente. A pessoa que trabalha, a pessoa que se doa, Deus abençoa. E para que ele tenha também a argumentação, né? A argumentação. Exatamente. Porque se você observar, o evangélico cristão, que é uma coisa só, ele é preparado desde criança para ser um político, porque ele vai argumentar. A arte de ser político é a arte de argumentar, discutir, pôr em votação, né, colocar em discussão. Agora me fala, como não se contaminar num meio considerado tão corrupto? Porque eu não sei como está a situação hoje na Câmara Estadual. A maioria é evangélica, a minoria, a porcentagem. Hoje, na Assembleia Legislativa, nós temos cerca de 10, são 10 deputados evangélicos, entre pastores, entre membros de igreja, entre líderes denominacionais, o que dá mais de 10% da Assembleia Legislativa, da qual hoje eu sou vice-líder do governo. Você é líder do governo dentro da Assembleia? Já cheguei na Assembleia a convite do atual governo como vice-líder, então ali a gente tem esse poder de articulação, de argumentação e poder de defender os valores que a gente acredita, que são os valores que o Senhor Jesus nos ensinou, sobre não se conformar. Exatamente. Quem não se conforma, não se mistura com esse mundo. Existe corrupção na política? Existe. Todo dia você tem opção, todo dia você escolhe seguir a Jesus ou cair no pecado. Exatamente. Isso é uma escolha diária, não apenas do cristão político, não apenas do crente político, mas do crente como um cidadão. todo. Isso é uma escolha diária que nós temos nas nossas vidas. Nós escolhemos pecar ou não
É assim também no parlamento, é assim também na política. Você tem que ter os olhos voltados para a cruz, a consciência de que nós estamos lá sob uma missão que o Senhor nos confiou, que é um ministério de cidadania. Nós temos também que ter a certeza de que nós vivemos na dependência de Deus e é pela misericórdia dele que nós permanecemos de pé. Amém. Vou deixar a pergunta próxima para o próximo bloco. Fique aí, tem muito mais coisa interessante no Conexão Getsemane. Olá, voltamos para o segundo bloco do nosso programa Conexão Getsemane. Hoje estamos abordando o tema político, com a oportunidade de ter aqui do nosso lado essa ilustre, meu amigo Léo Portela, nosso representante na Assembleia Legislativa. No bloco anterior, Léo, nós começamos com a pergunta sobre as verdadeiras atribuições. Acabou que a gente não deu a resposta, mas me fala de forma resumida, simples, para o cidadão comum. Qual é a função de um deputado estadual? A função do deputado estadual é legislar, ou seja, fazer leis e fiscalizar os atos do executivo, fiscalizar o que o governador está fazendo. Então, o que nós fazemos na Assembleia? Nós propomos projetos de lei, nós propomos CPIs para investigar, nós propomos a formação de comissões para a gente discutir temas específicos. Nós atendemos a população, nós levamos ao plenário os anseios da população, vocalizamos aquilo que a população anseia através dos nossos pronunciamentos e fiscalizamos cada um dos atos do Executivo, que é o governador de Minas. Os atos do Executivo, por exemplo, o orçamento anual, o que o Estado vai gastar num ano, isso é apresentado no ano anterior, analisado pela comissão a chamada FFO, que é Fiscalização Financeira e Orçamentária, passa por essa comissão, depois vai a plenário, os deputados votam, se concordam com o orçamento, para que o governo, no ano posterior, melhor dizendo, execute esse orçamento. Então são várias as funções dos deputados, mas especificamente fiscalizar e legislar. Não é função do deputado arrumar bolsa de estudo em cursinho pré-vestibular. Muito bom você falar isso. Não é função do deputado arrumar saco de cimento, pintar casa. Não é função do deputado fazer churrasco para a família dos outros. Não é função do deputado arrumar emprego, se ele tem possibilidade. Claro, se existe um currículo qualificado, uma pessoa preparada para exercer aquela função, é claro que ele pode ajudar. Mas esse assistencialismo, essa forma de política que é tão miúda, que é míope, que gera corrupção. Exatamente. Por quê? O deputado, olha, eu não tenho por que esconder. Eu ganho líquido R$15 mil. É o que sobra na minha mão, descontado os impostos, o INSS, a previdência privada da Assembleia Legislativa, me sobra 15 mil. Vocês que pagam o meu salário. Eu dou 2.500 de dízimo, que é o bruto, referente ao meu salário bruto, é 10% do salário bruto de deputado. Eu dou de dízimo aqui na igreja. O que me sobra é 12.500. Se eu for arrumar saco de cimento, se eu for arrumar bolsa de estudo, pagar a escola dos outros, se eu for pintar a casa de todo mundo, se eu for fazer dentadura para todo mundo, você não consegue. Eu vou ter que roubar. E é isso, esse ciclo vicioso que acaba com o nosso país. A população quer se corromper, a população quer o seu benefício próprio e o parlamentar, em detrimento do que não consegue suprir aquela necessidade, ele se corrompe, às vezes, conseguir atender. Também para conseguir atender tudo aquilo. Esse tipo e que não é a nossa função, longe de nós. Nós temos que trabalhar políticas públicas de maneira macro. Certa vez, Getúlio Vargas, indagado, quais eram as principais perguntas que lhe surgiam, quais eram os principais pleitos, pedidos, ele disse, olha, nesse tempo todo que eu estou no poder, ninguém nunca me pediu nada para o Brasil. Olha só. Apenas favores pessoais. Porque falar de corrupção é muito fácil.
Mas a corrupção, ela não está só no desvio de uma verba. A corrupção está em pedir um favor em troca do meu voto. Sim. Né? Vou levar Isso tantos votos para você, mas eu preciso que você me dê aí depois um emprego. Exatamente. Eu vou conseguir Essa tantos troca. votos para você, mas eu preciso que você me possibilite a entrada em tal órgão público para resolver um probleminha lá, do jeitinho brasileiro. Vaga em concurso público, por Vaga exemplo, em concurso o público. que chega de pedido para você passar a pessoa no concurso público. Meu Deus. Isso é corrupção, isso é gravíssimo. E as pessoas, às vezes, fazem isso, e a maioria, na inocência, não Nossa. sabem que é errado, não sabem que estão propondo Uma ato coisa que... de corrupção. de corrupção. E não é assim que a gente muda o nosso país. Léo, A gente uma muda o país pergunta- com políticas públicas. Uma pergunta polêmica. É claro que para ser eleito você deve ter feito algumas alianças, Sim. né? Agora me fala, essas alianças feitas durante o período pré-eleitoral, o período eleitoral e o até pré-eleitoral, antes de você ser eleito, essas alianças, elas não podem te prejudicar em temas que contradizem, por exemplo, quem te apoiou? Você vai fiscalizar o governador, você já acabou de falar, qual que é a sua função? Fiscalizar o governador, apresentar os interesses da sociedade, seja ela cristã, seja ela não cristã, para o governador, ele tem que te ouvir, através da sua apresentação lá na Assembleia, você vai estar falando, olha, a sociedade está precisando disso em seu discurso, não é isso? Agora, se isso contradizer, a comunidade tem um objetivo que contradiz uma aliança que você fez. Como que o deputado trabalha com isso? Olha, quem votou no deputado sabia qual era o modo de atuação do deputado, sabia o que o deputado pensava, sabia qual é a ideologia do deputado. Quem votou no Léo Portela, a Igreja Batista Getsemane, que elegeu um representante, ela sabia e ela me elegeu com a certeza de que eu atuaria em defesa da família, em defesa da vida, em defesa dos valores cristãos. Entendo. Eu não faço aliança com filisteu. Entendo. Não faço aliança com filisteu. Quem não comunga desses valores, que procure um deputado Que comungue com que eles. comungue com eles. Isso. Agora, você vai me perguntar, eu vou fazer aliança com um grupo LGBT? Muito bem respondido. Não vou. Eu vou fazer aliança com o grupo do Candomblé? Não vou. Por isso, eu falo com as nossas ovelhas, a dificuldade de se manter na política com os princípios cristãos, né? Porque não fica não é uma coisa tão simples. Querendo ou não, tem interesses que você está representando através das alianças que foram feitas, que você talvez não sabe, por trás daquela aliança que foi feita, quais são os interesses pessoais Sim. daquela instituição, daquela comunidade, que de repente espera você ser eleito para te falar, não é isso? Né? E nessa situação, você acabou de nos responder que aí vem a personalidade cristã. Você não é político, você está político. Não é correto dizer isso? Sim. Né? Quem me elegeu sabe que eu não vou tergiversar nesses temas. Sabe que eu não vou negociar com relação à destruição das famílias. Sabe que eu não vou negociar quando o tema for implementação da ideologia de gênero. Olha só. E tem gente que quer trazer isso para o nosso país, tem gente que quer trazer isso para o nosso estado. Nós não permitiremos. Aquele menininho que tem 8 anos de idade e de repente ele chega para a professora e fala: olha, professora, eu não quero mais chamar Joãozinho, eu quero chamar Maria Eduarda. E ela não pode falar nada. Aí a professora tem que fazer, sabe o quê? Colocar lá na chamada: Joãozinho agora chama Maria Eduarda. É isso que você quer para o seu filho? É uma batalha. É isso que você quer para sua casa? É isso que você quer para o seu país? É o que sai. Exatamente. Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa, Conexão Getsemane. O tema está cada vez se aperfeiçoando mais, eu estou gostando das respostas, eu espero que vocês também estejam gostando. E até o próximo bloco.
Esse é o nosso terceiro bloco do nosso programa Conexão Getsemane, com tema política. Para você que perdeu os dois últimos blocos, olhe na internet, programa super bacana, com temas polêmicos e atualidades para você que é evangélico e também para você que não é. Coisa que eu nem sabia, como por exemplo a questão do salário do deputado, salário certo. No bloco anterior, a gente finalizou falando sobre as outras coisinhas que você faz, além de ser político, né? Falamos sobre pastoreado, sobre o ministério, sobre as atribuições profissionais que você tem. E eu achei muito bacana também trazer para o pessoal de casa o seu livro, Missão, Ação e Transformação, porque, para quem não sabe aí em casa, ele também é escritor. Ação, Missão e Transformação. Me fala um pouquinho desse livro. O que é esse livro? Ele fala o quê? Para o pessoal de casa que ainda não leu, porque eu já li, tive a oportunidade de ler. Esse livro, Herbert, ele é um pedaço da minha dissertação de mestrado, em Direito. E nele eu falo sobre o papel transformador que a igreja tem nas comunidades. Sobre também o tabu que existe na comunidade evangélica brasileira de que política é algo sujo, de que política não deve se misturar, que não é verdade, com a igreja, não deve se misturar com o ministério da igreja, e é algo que não deve se misturar. A igreja deve estar sempre alheia ao que acontece na política, o que não é verdade. Nós, como protestantes, devemos protestar contra as mazelas do mundo, e a maneira correta é através da atuação política. Ele conta também sobre a história da igreja, né? Ele fala como surgiram as igrejas. Falo sobre as diversas denominações. Para você que está precisando saber Brasil, aí o início de denominações, o livro fala sobre tudo isso, né? Fala sobre a igreja. Falo sobre os homens de Deus que atuaram politicamente. Muito legal. Na Bíblia, na história secular. Falo sobre as diversas denominações, as suas origens. Falo sobre a chegada das denominações no Brasil. E assim arrematando sobre a missão integral da igreja na transformação do homem por dentro e por fora. Interessante aqui que eu observei também, o prefácio foi feito pelo ex-governador Anastasia, né? Sim, agora, foi feito pelo governador Anastasia. E o que ele falou do livro? Gostou muito do livro e todas as oportunidades que eu tinha com ele, despachava com ele praticamente semanalmente. Eu evangelizava, falava do amor de Deus para ele. E ele é bastante sensível à mensagem da cruz, bastante sensível à mensagem do Senhor Jesus. E eu creio que esse livro impactou o coração dele e ele aprendeu e entendeu que as igrejas evangélicas são parceiras do Estado na transformação da sociedade. Tá vendo, meu amigo? Oremos pelo nosso ex-governador Anastasia. A sensibilidade é o início de tudo. Sim. Né? Oremos pelas nossas autoridades. Parece que ele até participou de algumas reuniões na Getsemane. Já esteve diversas vezes aqui conosco na Outro igreja. dia eu vi ele elogiando o pastor Jorge Linhares. Isso, no Conselho de Pastores. No Conselho de Pastores, falando que um dia de madrugada, assistindo essa TV que você está vendo aí agora, exatamente, ele se sentiu tocado. É. Interessante. Não abandone. Você, não é política, não vou orar, não vai fazer sentido. O poder que a sua oração tem, você nem imagina. Léo, para encerrarmos infelizmente, para encerrarmos nosso programa, eu queria deixar com o pessoal de casa uma palavrinha rápida e depois eu vou contar uma surpresa para vocês. Pouca gente sabe dessa surpresa, né? Aqui dentro do cenário, alguém já deve ter entendido que tem uma surpresinha que está para acontecer nesse bloco. Mas vamos ler lá em 2 Timóteo 1,12. Por que eu estou falando sobre essa passagem aqui? Porque a gente vê nesse momento do país, um momento tão complicado, com tanta corrupção sendo desmascarada, pessoas que eram consideradas tão honestas, com uma índole inquestionável, né? Pessoas que eram consideradas pelo povo até referência, e agora está sendo desmascarada, está sendo demonstrada aí tanta coisa ruim, tanta coisa chata. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas perderam até os heróis, né? Então vamos lá ler em 2 Timóteo 1,12. Abre sua Bíblia aí rapidinho e vamos lá comigo. Que por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. É maravilhoso quando Paulo fala sobre isso em 2 Timóteo.
Por quê? Ele deixa bem claro para mim, o Elbert, para você, Léo Portela, que as nossas referências não devem ser o político fulano de tal, o meu chefe fulano de tal, o meu pastor fulano de tal, deve ser Jesus. Claro. Sim. Né? E é interessante você falar sobre tudo que você falou aqui hoje nesse programa, sempre colocando Jesus à frente de todos os seus planejamentos, porque às vezes o pessoal pensava, quem é Léo Portela? É o deputado estadual da Igreja Getsemane, é o deputado estadual batista, é o deputado estadual cristão, e pouca gente sabia que é o deputado estadual que representa o povo de Deus e que tem como referência Jesus Cristo, que é pastor, que é cristão, que sofre os mesmos problemas que você sofre, que tem as mesmas dificuldades que você tem e que tem um herói. Quem é seu herói? Cumpre uma escala aqui na igreja. Que cumpre uma escala. Todos os domingos de manhã estou aqui com o pastor Jorge. Nos conselhos de pastores também, né? Escalado. Todo domingo de manhã, nos conselhos de pastores. Todo conselho de pastores estou aqui, exercendo meu ministério ao lado do pastor Jorge, do qual tenho muito orgulho de ser auxiliar. Não tem como seu herói o governador, não tem herói, como seu herói, meu herói o partido. Não é igual o herói do Cazuza que morreu de overdose. Exatamente. O meu herói morreu na cruz por amor. Amém. E ressuscitou e vive. Amém. Que interessante. Vamos fechar eu falei que tinha uma surpresinha para vocês. Essa surpresinha é o seguinte, pouca gente sabe que o Léo Portela, deputado, advogado, administrador... É o mesmo Léo Portela cantor, né? O Léo Portela, Tem gente cantor. que não une as não coisas. sabe. Na 107. Escuta na 107. Tem rádio, né? Tá. Que as suas músicas saem... Primeiro lugar na 107. Exatamente, músicas muito bonitas. Toca uma música pra gente, dá pra você dar uma palhinha pra gente? Olha, gente? eu queria tocar uma música que é do João Alexandre e fala sobre drogas, que é um tema que eu trabalho, que eu milito há muitos anos e coordeno no governo de Minas. O governador Fernando Pimentel me chamou para coordenar a política sobre drogas do governo de Minas. E é uma política que está ligada à ação social da igreja, é uma política que está ligada às famílias, é uma política que está ligada à vida. Então eu quero falar sobre isso nessa música, eu quero cantar essa canção que fala sobre o mundo das drogas. É assim. Minha vida era muito doida, baseado noite e dia, baseado nessas coisas, é que eu lhe digo, sai dessa, meu, que é mais do que vazia. O homem vai e vem nessa procura e não se encontra. Sai dessa lontra e volta pro que é seu. Pois Deus, quando te fez, não te criou pra isso, não. Sai dessa, ô bicho, onde se perdeu. Louco, essa noite pedirão a sua alma. Vem com calma, sai do trauma. Tem alguém batendo palma por te ver assim. E de que valeu a sua vida desairada. Pé na estrada, deu em nada. E a mochila carregada com os pecados seus. Bem mais louco do que tudo que você já conheceu. Eu tô enferrujado, gente. Nossa, que bênção, que talento. Surpresa. Que talento. Léo, deixa uma palavrinha pra gente, curtinha, pro irmão que tá assistindo em casa. E depois nós vamos fechar com uma oração, despedindo de você desse programa tão gostoso que foi hoje o Conexão Getsemane. Amém. Olha, meu irmão, minha irmã, não deixe de se interessar pelos destinos da nossa nação, pelos destinos do nosso estado, da nossa cidade. Não deixe de se interessar pelos temas que mudam o dia a dia das pessoas, porque existem homens e mulheres comprometidos com o governo do mal,
Homens e mulheres comprometidos com Satanás, que querem implementar no nosso país ideologia de gênero, destruição da família convencional, que é a família instituída por Deus, homem com mulher e filhos, isso é família. Se querem legalizar outra coisa, se querem dar direitos a outras formas de união, não faz parte, não. Não é família. Exatamente. Não é família. Família é aquela instituída por Deus. Pessoas que querem acabar com as políticas antidrogas, pessoas que querem fomentar o tráfico de drogas no nosso estado, na nossa nação, pessoas comprometidas com o inimigo. Olha, ore pelo Brasil, ore por Minas Gerais e, acima de tudo, tenha consciência na hora do voto, porque o voto é uma unção. Antes, o profeta, ele ungia os reis, ele carregava a botija do azeite e ungia os reis. Hoje, você unge o seu representante com o seu dedão, através do seu voto, digitando o número conscientemente em homens e mulheres que tenham compromisso com o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Escolha representantes políticos comprometidos com paz, justiça e alegria no Espírito Santo, porque isso é reino de Deus, porque isso é o que o Senhor Jesus nos ensinou. Muito obrigado por mais essa participação, muito obrigado por ter nos atendido, obrigado a você de casa que ficou com a gente até agora. E se ligue aí, nós vamos trazer mais autoridades, nós vamos trazer mais temas polêmicos nessa série que vai ter mais alguns capítulos política, nesse momento tão conturbado, que o seu herói seja sempre Jesus. E Léo, eu sou Getsemane, e você? Eu sou Getsemane. Amém. Até mais, irmão.